pessoas que estão chegando agora, da gente se apresentar. Então, o tema da live hoje é relacionamento a dois. Meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora e trabalho com processos grupais, vamos dizer assim, há 30 anos. Então, onde tem grupo, onde tem gente querendo crescer, eu estou lá no meio. Tudo quanto é coisa assim, né, de grupo e de pessoas querendo crescer junto, esse é o que me faz brilhar os olhos. E a constelação tem sido uma ferramenta muito, assim, fantástica e tem trazido resultados muito rápidos. Então, a gente tem trabalhado, tanto eu como Fabiola, individualmente ou juntas, temos trabalhado com essa ferramenta bastante. Então, acho que a Fabiola começa apresentando e contando alguma coisa. Fala um pouquinho de você, Fabiola, por favor. Vamos lá. Nossa live hoje, o tema é bem sugestivo. Hoje, muito cedo, uma grande amiga minha, não é? A Renata, ela disse, eita, mas vocês são corajosas. Abordar um tema de relacionamento não é questão de ser corajosa, não. É que são situações que fazem parte, não é, da nossa vida, do nosso cotidiano. E por que não tratar? Não é? Nós aqui não vamos abordar discussões sobre relacionamentos. Não é esse o nosso intuito. Mas tornar o tema agradável, não é? Proporcionar conteúdo para que vocês possam compreender essa interpretação sistêmica, não é? No que diz respeito à grande pergunta da nossa live. Você está feliz com o seu relacionamento? Não é? Essa é a nossa E trazer ferramentas, né, Fabiola? Sim, porque às vezes a gente não se dá conta, ou às vezes se dá conta e não está muito satisfeito, mas não sabe por onde começar. Então, de repente, a gente vai trazer um começo de caminho aí, né? Exato. Tornar a coisa mais leve, para que a gente não guarde mágoas, rancores, ressentimentos. Pelo contrário, não é? A vida a dois, ela deve ser harmoniosa, óbvio, com muito respeito, não é? À pessoa pelo qual a gente se relaciona, não é? E aí, vamos aqui nos apresentar, não é? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiola. Eu também, juntamente com a Patrícia, fizemos o mesmo programa de formação, não é? De constelação familiares. Sou advogada sistêmica e professora universitária. E também quero aqui deixar o meu depoimento que a partir do momento, não é, a Patrícia já tem muito mais experiência do que eu nesse segmento das constelações, mas para mim, não é, que agora tem uma compreensão sistêmica, tem uma visão sistêmica, realmente foi um grande divisor de águas na minha vida eu poder compreender, poder interpretar as 3 leis sistêmicas que nós abordamos na nossa primeira live, não é? E hoje compreender melhor as situações, essas dores, né, que nos permeiam, esses emaranhados que às vezes a gente não sabe nem de onde surge, mas eles fazem presente da nossa vida porque nós herdamos ou estamos reverberando, não é, em relação aos nossos ancestrais. Então, para dar início, não é, à nossa live de hoje, é importante que você não se relaciona, nós não nos relacionamos com pessoas. Nós nos relacionamos entre sistemas. Então, você que convive com alguém, nesse exato momento, nós estamos nos relacionando com um imenso sistema. O meu sistema, juntamente com o da Patrícia, juntamente com o sistema de vocês. Porque se nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, realizando essa live, é porque houve uma permissão, não é, de energia sistêmica para que nós estivéssemos aqui presentes. E com o relacionamento não deixa de ser diferente. Então, quem fala, quem coloca a seguinte frase, eu estou noiva, eu namoro, eu estou casada com uma determinada pessoa. Não, você está se relacionando com o sistema dessa pessoa. E aí entra os pais dessa pessoa, entra os avós maternos, avós paternos, bisavós, e essa grande árvore, não é, genealógica que faz parte do sistema de cada pessoa. Então, aqui, para que a gente comece, não é, os tópicos aqui, então, colocados para a nossa live, primeiro delas, honrar e respeitar os 2 sistemas. Primeiro lugar, eu tenho que honrar e respeitar o meu sistema, o sistema do meu pai, o sistema da minha mãe. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque por um grande momento de amor entre 2 pessoas, não é? Aqui
aqui estamos. Então, eles nos deram a vida, nos proporcionaram o nosso primeiro sucesso, que é exatamente a vida. Então, se eu, Fabíola, continuo requisitando, continuo questionando alguma demanda que, porventura, meus pais não tenham realizado para a minha pessoa, provavelmente eu vou colocar essa exigência no meu parceiro. Então, você, se tem alguma queixa, alguma demanda, alguma insatisfação com o seu pai ou com a sua mãe, bem, honre-os, respeite-os e pronto. Nós não podemos questionar ou requisitar nada mais, porque o que eles tinham, não é, de melhor para nos dar, já proporcionaram, que é a vida. Então, cabe a nós agora, não é, enquanto adultos, solucionarmos essas demandas que, porventura, nós acreditamos ou nós interpretamos que não nos foram entregues pelos nossos pais. Lembrem-se, eles não sabiam fazer diferente e, com certeza, entregaram aquilo melhor que eles puderam fazer. Então, se você tem alguma demanda que está requisitando algo dos seus pais, existe uma probabilidade muito forte dessa demanda você transmitir para o seu parceiro ou para a sua parceira. Ô, Fabíola, sabe que eu lembrei um exemplo, agora uma postagem, uma coisa que eu vi em algum lugar recentemente que eu achei muito interessante. Quando a Fabíola fala, minha gente, ok, eu não estou casando com uma pessoa, mas quando eu decido me casar ou me juntar ou ter um relacionamento a dois com alguém, nós estamos entrelaçando dois sistemas. É o meu sistema com o sistema da outra pessoa. E eu vi um post esses dias dizendo assim, se não tem sogros, se eu não gosto dos meus sogros, não tem filhos. Se eu não gosto dos meus genros e noras, não tem netos. É impossível ter um marido, um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira, se não tem alguém que deu à luz a essa pessoa. Então, os sogros e sogras são fundamentais. E eles têm histórias, e eles têm o seu emaranhamento. E dos filhos que nós teremos, se não tiverem genros e noras, nós nunca vamos ter netos, porque é dali, da união deles, que sairiam os netos. Então, toda vez que a gente tem anseio de ter parceiros, de ter filhos e de ter netos, a gente sim tem que honrar e acomodar toda essa estrutura, todo esse sistema que vem junto, né? E tem bastante gente entrando aqui, olha, viu? Eu tô vendo bastante gente chegando agora, bem-vindos. Raquel, Marilei, Angélica, Genice, bem-vindos aos que estão chegando. Vamos pegando o bonde andando e vocês vão se inteirando da conversa, né, Fabíola? Doutor Ibrahim também acabou de ingressar aqui na nossa live. Isso mesmo. Sabe, Patrícia? Quando você aborda, eu já ia falar agora sobre os sogros. Sinto em informar, quem não gosta ou quem tem alguma adversidade, animosidade com o sogro e a sogra, bem, se eles não existem, a pessoa ao qual a gente convive, nosso parceiro, esposa, noivo, namorado, enfim, não existiria, não é? Então, quando a gente fala respeitar os sistemas, após o sistema nosso de origem, ingressa o sistema de quem? Dos nossos sogros. Lá vem os pais da pessoa ao qual eu me relaciono. Então, assim, não estamos aqui, eu e Patrícia, querendo falar que a partir de agora, Fabíola, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com a sogra. Eu estou citando a sogra porque, geralmente, as intrigas maiores são com ela. Sinto informar, queridos e queridas que nos assistem. Não estou dizendo que a partir de agora você vai andar de mãos dadas com a sua sogra. Não, você apenas tem que respeitá-la, honrá-la e saber que foi através dela, juntamente com o seu sogro, que você se relaciona com a sua pessoa. Caso contrário, ele ou ela nem estaria aqui exatamente com você. Então, exato, temos que respeitar, não é? Os nossos sogros. Ah, Fabíola, meu sogro já faleceu, minha sogra já faleceu. Não importa. Eles continuam presentes. A partir do momento que você olha para o seu espelho, atrás de você, do seu lado direito, existe o seu pai e do lado esquerdo existe a sua mãe. Com o seu relacionamento é da mesma forma. Então, honre e respeite essas pessoas exatamente como elas são, sem também andar requisitando. Terceiro ponto, muito interessante, desconectar-se da onde?
do nosso sistema de origem, do nosso lar. Se eu vou me relacionar com alguém, se eu estou disponível para me relacionar com alguém, com certeza nós, o casal, iremos o quê? Construir, constituir o nosso lar. Então, agora a gente vai sair da casa dos nossos pais. Quando eu falo sair da casa dos nossos pais, não é abandonar de vez, não, não é isso. Mas nós vamos agora passar a ter o nosso lar. Sair do nosso ambiente, do nosso local de origem e construir o meu lar juntamente com a pessoa ao qual eu me relaciono, não é? E isso é muito importante porque, às vezes, tem certos relacionamentos que têm dificuldade. Ah, meu marido casou comigo, mas todo dia está na casa da mãe dele. Não sai de dentro da casa da mãe dele. Bem, se for uma visita corriqueira, não é? Que é salutar, que é saudável visitar os pais, claro que isso existe. Agora, se esse seu companheiro, se a sua companheira não se sente confortável dentro do lar de vocês, com certeza tem alguma coisa errada. Ele não consegue se jogar para adulto. É uma criança requisitando ainda algo dos seus pais que, porventura, ele acha que não foi entregue. Então, vamos observar esse pequeno detalhe, não é? Em relação ao lar do casal, que esse lar deve ser harmonioso e fazer com que a pessoa queira estar nele, e não a qualquer situação, às vezes adversa entre o casal, porque isso existe. Ah, eu vou para a casa da minha mãe, vou dormir na casa da minha mãe. Se isso está acontecendo, algo de errado, essa pessoa está identificada com alguém. Ou, como eu mesma falo, não cortou o cordão umbilical. Ainda está muito ligado a estes pais, não é? E estar também disposto a construir algo novo. Aqui também é muito interessante esse construir algo novo, não é? A Soraya está falando aqui. Das roupas. Eu ia esperar você falar para comentar. Oi, Soraya, boa noite. Boa noite. E a gente não combinou, mas a gente vai cantar no coral, as duas de cor-de-rosa hoje. É verdade, não é? E eu tenho uma pergunta já que a gente vai responder. Deixa só a Fabíola concluir. Okay. Vai lá. Então, estar disposto a construir algo novo. Não é o projeto da Fabíola. Não são os projetos da Patrícia. São os nossos projetos, o projeto do casal. Não é construir algo individualmente. Ah, mas quando eu comecei a me relacionar com você, eu já tinha um projeto em mente, um projeto de vida. Tente unir esse projeto. Faça com que o seu parceiro ou a sua parceira também participe desse projeto, que deve ser construído, pensado a dois. Projetos realizados de forma individual provavelmente também corre uma certa probabilidade de não ser realizado. Por quê? Você está fazendo algo individualmente. Se eu me relaciono com uma pessoa, eu já tinha um projeto e essa pessoa não pode ser incluída, vai gerar algum emaranhado, vai gerar algum desconforto, porque dentro das constelações nós temos que incluir. Se algo está sendo excluído, provavelmente, não é? Existem circunstâncias que vai tornar esse relacionamento desagradável. Nossa, Fabíola, você estava projetando algo e não me incluiu nisso? Ah, depois eu ia te falar. Então, vamos construir do início, do princípio, ambos, o casal, pensando de forma junta, para que as coisas sejam incluídas, para que esse projeto seja a realização de duas pessoas, não só de uma. Olhem e não esqueçam da terceira lei sistêmica, o equilíbrio do dar e receber. Porque se algo ficar desequilibrado nessa relação, um vai se sentir pesado e provavelmente essa pessoa vai se afastar desse relacionamento. Quando alguém não é incluído, nossa, Fabíola, eu não entendo. Eu amo essa pessoa, a gente se ama, a gente se adora, mas do nada terminou o relacionamento. E às vezes, eu sempre pergunto, essa pessoa estava incluída em tudo? Não, mas tinha as coisas que eu achava que não tinha nada a ver. Ou então você estava entregando demais, a pessoa se sente devedora porque ela não conseguia equilibrar, compensar de forma igualitária aquilo que você tanto entregava, ela se sente devedora e ela se afasta. Infelizmente, são algumas situações que podem ocorrer
na convivência a dois, não é? Exato, é isso aí. Bastante gente chegando, bem-vindos os que estão chegando. Vamos pegando os assuntos e vamos entrando no trem em movimento. Tem uma pergunta da Sabine. Oi, Sabine, que bom que você está aqui. Eu já vou responder já já a sua pergunta. Uma coisa importante, quando a Fabiola fala, né? Ah, temos que respeitar os sogros, temos que incluir. Tem uma frase muito importante que é assim: o sonho que a gente não sonha junto não me pertence. Então, essa coisa de eu sonhar individual e comunicar o outro não inclui, entende? É claro que num casal, seja o casal constituído da maneira que for, o casal tem coisas individuais, tem a sua privacidade, tem as suas atividades individuais, mas a gente tem numa parceria, e hoje a gente está falando de relacionamentos a dois, numa parceria, nós temos fundamental para ser uma parceria e ser frutífero, é ter sonhos, é ter entrelaçamento para ser comum. Então, claro que vale a nossa privacidade e nossos projetos individuais, mas vale a gente ter projetos comuns sonhados juntos. Se a gente não tem sonho junto, que se pensa junto, se o sonho não é conjunto, não me pertence. Aí, se não me pertence, já não faz parte. E quando a gente fala de aceitar o outro sistema, é exatamente, gente, o olhar sistêmico, a lente sistêmica que a gente veste para qualquer circunstância da nossa vida. Como nós falamos com pai e mãe, serve perfeitamente para os relacionamentos agora. Quando a gente olha para o sistema do nosso companheiro ou companheira, ou as situações e as escolhas que eles fazem, não se trata de concordar. Não, se trata de simplesmente honrar e respeitar as escolhas e o destino de cada sistema e de cada pessoa. Então, acho que isso é uma diferença para a lente muito importante, que às vezes é difícil da gente ter no dia a dia. Quando a gente não tem esse treino, porque de verdade a gente tem que ter esse treino de fazer todo dia. Porque a gente fica, puxa, mas eu não concordo, a pessoa faz isso que é tão ruim, não sei o que. A gente tem que ter o hábito de dizer, esse é o destino dele, é a escolha dele e eu vou respeitar. Por mais que me pareça inadequado, entende? A constelação tem uma regra primordial, que é o não julgamento. Cada um passa por aquilo que tem que passar. Cada um passa, vem, às vezes, mas é o agressor, foi agressor, não sei o quê. Ok, ele precisava daquele agressor para ele dar um passo a mais. É fazer do obstáculo um trampolim para a gente ser melhor. E o universo está sempre providenciando isso para nós. Quando a gente muda essa lente, tudo muda. Então, a Sabine fez uma pergunta, tá, e quando esse respeito ou essa relação é quebrada por uma separação? Nós temos isso na nossa sociedade com muita frequência. E a sociedade já tem mudado isso. Porque antigamente o que se acontecia? A separação era um absurdo, era um tabu, não podia se falar de mulher separada, era uma vergonha. Me lembro minha avó falando mulher desquitada, como assim? Hoje a gente tem uma realidade muito diferente, graças a Deus, já caminhou muito como sociedade, mas ainda tem um resquício, eu trabalho muito com primeira infância, da gente ficar jogando com as crianças, usando as crianças por questões do casal. Então, e não concorda com ou a pessoa começa a fazer coisas que não são tão bonitas, né? Qual seria o nosso papel? Eu sei que nem sempre é simples, é fácil, mas não é simples. Qual seria o nosso papel? É respeitar a escolha e o destino daquela pessoa. Então, por exemplo, quando é quebrado por uma separação, aquela pessoa vai continuar sendo pai daquelas crianças. Você pode ter se separado como marido, mas vai continuar sendo o pai daquelas crianças até as crianças morrerem ou o pai morrer. Mas enquanto eles viverem, eles são pai e filho, mãe e filho. Então, a gente ter sempre em mente, ok, eu posso não concordar, mas é não desqualificar, é não comparar, é não julgar, porque ele é o pai daquelas crianças. Aquelas crianças têm, os filhos, né, nesse sentido, tem metade deles é o pai.
e a outra metade é a mãe. Se eu fico o tempo todo reclamando, casado ou separado, não importa. Eu posso estar na mesma casa, se eu fico o tempo todo reclamando do pai, porque ele é imprestável, porque ele não faz nada, porque nanini, porque nenene, eu tô reclamando de metade do que os meus filhos são. E você querendo ou não, isso fica na célula, isso fica na memória, na memória afetiva dessa criança. E isso ele vai reproduzir. Né? Então é importante a gente, não significa de novo concordar, mas significa honrar e dizer, ele fez o melhor que ele podia, ou o que ele escolheu fazer nesse momento, o que ele pôde fazer nesse momento. Ponto. E é interessante. Sem essa coisa do julgamento. Diga, Fabiola, desculpa. Essa abordagem é muito interessante porque algumas pessoas, hoje realmente a coisa já está bem mais aberta, né? Certos tabus já são desmistificados, que a gente chama, né? As crenças que a gente carrega dentro da nossa família, mas em tempos anteriores, eu me lembro quando eu comecei a lecionar a minha disciplina, né, Direito das Famílias, as pessoas dizendo, professora, mas quando casar eu mudo, eu vou mudar a pessoa. Gente, lê do engano, isso jamais vai acontecer. Se você não consegue conviver com as diferenças da pessoa, eu recomendo seriamente que esse relacionamento nem inicie. Porque você vai pegar uma pessoa com defeitos, com coisas que você vai achar que não são igualitárias. Imagine uma outra família que criou essa pessoa, ela vem com a carga de herança, ela vem com todas as características dessa família, como nós também temos as nossas. Então, se alguém pensa, eu vou mudar, desista. Isso não acontece. E outro detalhe também muito importante da pergunta aqui da Sabine, que eu achei interessante, toda a exposição aqui da Patrícia, é que isso, às vezes, as pessoas nem compreendem, não é? Meu marido, meu atual relacionamento já vem oriundo de um outro. Nós temos, Patrícia, lembrando, não é? Que honrar a existência desse relacionamento passado, que foi através dele que essa pessoa chegou até você, inclusive de uma forma melhor do que o relacionamento anterior. Não é? Às vezes a gente critica, eu falo por mim mesma, nossa, a ex do meu atual companheiro, enfim. Mas se não fosse ela, eu não estaria também aqui hoje. Não é? É difícil a gente pensar nessa pessoa, porque às vezes gera uma certa dificuldade. É a mãe dos filhos do meu atual relacionamento. Enfim, mas ela também tem que ser honrada. Este homem, este anterior relacionamento, seja marido, ex-esposa, ex-companheiro, enfim, né? As nomenclaturas, as terminologias são inúmeras, mas essa pessoa também tem que ser incluída, porque foi a partir dessa pessoa, do término desse relacionamento, de que você pode agora estar no seu atual relacionamento. Essa pessoa também já tem uma bagagem e provavelmente ela chega até a gente melhorada. Não é? Porque certas situações vividas anteriormente, ela já sabe como é e você não vai mais precisar. E filhos é algo, não é, que a gente nem discute. Até na nossa programação minha com a Patrícia, posteriormente nós vamos fazer a live referente aos filhos, não é? Exato. Exato, porque a questão, isso também a gente vê quando, para nós, os nossos pais, e a gente vê muito, muito, muito claramente para sair do relacionamento, isso a gente vê muito claramente essa relação em empresas. Quando a gente não honra a segunda lei sistêmica, que é muito óbvia, muito clara, quem veio antes tem precedência quem veio depois. Então, de novo, não significa que a gente vai ficar gostando, concordando ou etc. Ou não precisa ser melhor amiga da pessoa que veio antes do outro relacionamento. Mas sim, precisa honrar e respeitar a história dessa pessoa. Muitas vezes nós somos segundos relacionamentos ou terceiros e essa pessoa não nasceu ontem, essa pessoa já teve uma história com dois companheiros, com três, não importa. E a gente honrar e respeitar aquilo que foi. É simples assim. Não é nem a mais, pôr florzinha e nem a menos ficar criticando, porque aquela lá
porque aquele lá, porque não pode olhar, porque senão a gente observa, o Bert Hellinger traz isso muito, muito, muito claro. A gente observa que todos, isso, a Ana Barcela está colocando respeito em primeiro lugar, exatamente, é uma questão de respeito. Pode parecer simples ou pode parecer bobo que as pessoas, mas se a gente tem isso como lente, como hábito, no começo fica estranho, mas daqui a pouco isso se torna natural. Né? O Bert Hellinger traz muitos casos no mundo inteiro, o quanto quando a gente não honra relacionamentos anteriores, os filhos do próximo relacionamento ficam em ressonância com essa primeira esposa, com essa pessoa lá de trás, e acaba repetindo o padrão. Isso é estudado nesses 40 anos de constelação no mundo. Tem muitos e muitos e muitos casos. Então, mesmo quando o esposo não respeita a relação anterior, os filhos dessa relação acabam se identificando, acabam tendo uma lealdade sistêmica e acaba atrapalhando o relacionamento. Exato. Então, fundamental é a gente respeitar e honrar o destino e as escolhas de quem veio antes. É isso. Não significa concordar e viver de acordo com isso. Sim. E uma coisa importante, para ter essa postura na vida, nós e também no relacionamento, é fundamental a gente assumir o nosso papel de adulto. E aí vem um outro ponto muito importante para que os nossos relacionamentos deem certo e para que a gente possa levar um relacionamento adiante. Se a gente continua numa postura de filho, né, que ainda fica olhando para os pais, ai, mas o meu pai não me reconhece, ai, mas a minha mãe, eu tenho 50 anos e eu ainda acho que a minha mãe não fez tudo o que ela devia, ai, porque ela me deve isso, ai, porque o pai não me viu, ai, porque o meu pai é assado, é frito. Ou seja, se a gente continua com uma demanda para os pais, e eu estou falando de maneira genérica, mas isso a gente faz muito, muito. Ah, o meu pai não foi o suficiente, meu pai não me deu o suficiente, minha mãe não me deu o suficiente, ou, ai, dá mais para o meu irmão e não dá para... Se a gente continua numa postura de criança, que está ainda olhando para os pais, a gente não pode dar um passo adiante, se desligar, ou vamos dizer assim, né, ter a nossa maturidade para se desligar desse papel de criança do nosso sistema de origem para criar o nosso sistema familiar e a nossa família. Olhar para frente, dar um passo adiante, eu continuo filha, eu recebi tudo que eles puderam me dar e continuo recebendo, porque eu tenho pais vivos ainda, né, mas eu já sou adulta, sou responsável por mim e posso me juntar a um outro sistema e criar uma família, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm fazer constelação sobre relacionamento, mas meu relacionamento não anda, mas olha, a pessoa tá assim, tá? E aí, o que a gente vê? Que ainda a pessoa continua numa postura de criança, numa postura de demanda com os pais. Então, criança não casa, criança não paga conta, criança não é bem-sucedido profissionalmente, criança não trabalha, criança não gera filhos. Tem inúmeros casos de pessoas que vêm com a demanda de que não consegue engravidar, não consegue ficar... Então, se eu assumo a minha autorresponsabilidade e digo, ok, eu recebi a vida, eu recebi toda a formação, tudo que os meus pais puderam me dar, da forma como eles puderam dar, né? Eu agora tomo responsabilidade pela minha vida, dou um passo adiante e olho para frente. Então, isso que a gente chama de ter uma postura adulta, de se tornar adulto e sair do papel de criança. E isso não significa minha gentidade. Porque muita gente fala, não, mas eu já sou, né? A pessoa às vezes tem 30 anos, 50 anos, 60 anos, mas ela não saiu desse papel de criança ainda. Ela ainda está olhando para trás, esperando que o pai reconheça, esperando que a mãe providencie. E isso não é legal para a gente. Então, essa coisa de fundamental para um relacionamento a dois, familiar, ser bem-sucedido é eu sair desse papel de criança do meu sistema, poder dar um passo à frente e assumir um papel de adulto. E isso quer trazer a autorresponsabilidade. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Não dá para o outro fazer. Ah, mas a minha mãe pode me ajudar? Não, não pode. Você tem que fazer isso por si, você já é capaz de fazer isso, né? E um outro ponto importante é, que a Fabiola tocou um pouquinho, e eu também vou trazer um pouquinho mais, de você
Quando você assume um outro sistema, uma relação com uma outra pessoa, não só você está assumindo, entrelaçando dois sistemas, que podem ter valores diferentes, que podem ter tudo diferentes, como você está assumindo uma pessoa que é humana também. Então, muitas vezes, aquilo que está mal resolvido com o pai, por exemplo, eu projeto no meu companheiro ou na minha companheira, como a Fabíola já colocou. Então, você tem que... Eu, então, idealizo. Eu quero um companheiro, uma companheira desta maneira. Dessa forma, tem que ser, se encaixar, tem que ser bem-sucedido, tem que ser sociável, tem que, né, me entender, eu não preciso nem falar, tem que entender. Ou seja, tem que perceber que essa pessoa é uma pessoa humana. Assim como você tem na sua pele gatilhos sistêmicos que às vezes vêm de várias gerações, ele também tem do sistema dele. Então é uma pessoa que às vezes sim pode trazer, pode te magoar, sim, às vezes vem com todas as imperfeições, pode cometer erros, pode... E isso, não só o olhar sistêmico de dizer, ok, muitas vezes eu percebo, ele está repetindo padrões que a família dele tem, é uma possibilidade. E a outra é você perceber que você pode sentar e conversar. E dizer, então, isto para mim tocou, soou desta maneira. Como é que foi para você? E de modo que pode ir se azeitando, pode ir se... né, um ajudando o outro a resolver. Então, a gente tem tentado, no dia de hoje, claro que a gente poderia conversar aqui até amanhã, né? Até a semana que vem, aliás, porque de relacionamento tem muito, eu tenho gostado muito dos comentários. Aqui, a Soraya falou de autorresponsabilidade, isso, acabei de falar, as pessoas concordando. A gente poderia ficar falando até a semana que vem, mas a gente queria dar alguns tópicos de verdade para deixar a pulguinha atrás da orelha, sabe? Assim, a gente abriu a caixinha de pulgas e soltou para vocês. Cada um vai... E pensando e sentindo o que faz sentido para a sua realidade. E aos pouquinhos ir tentando ajustar essa lente. Exato. Ok? Exato. O que eu queria propor? Claro que quem quiser pergunta, quem tiver mais perguntas, etc., vai colocando que à medida do possível a gente vai ter daqui a pouquinho um momento para pergunta e a gente vai tentando responder. Se não, pode sempre pôr no chat, a gente está sempre disponível para responder também. Eu queria... Fabíola, posso entrar no exercício? Como é que tá aí? Vamos lá. Vamos entrar no exercício. Enquanto a gente entra no exercício, Fabíola, eu queria que você saísse e entrasse de novo, porque você está muda de novo, porque todo dia a gente tem essa coisa de estar muda para ter graça. E eu vou começar explicando o exercício, tá bom? Tá. Então, a gente teve a ideia hoje, a semana passada, a gente fez um exercício com todas as pessoas que estavam aqui ouvindo, né? A gente propôs um exercício e nós fizemos juntos aqui. Hoje, a ideia não é da gente fazer um exercício aqui, agora, todo mundo junto. A ideia eu vou ensinar ou sugerir, propor um exercício e que vocês possam fazer depois em casa. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma pessoa que é ex-companheiro, às vezes tem uma pessoa que tem 3, que tem 4. Então, a gente vai propor um exercício e cada um vai fazer depois na sua casa com aquelas pessoas que julgar necessário. Sim. Tudo bem, Fabíola? Tudo bom. Tá me ouvindo? A gente sabe que sou eu que não escuto, a gente não sabe por quê, a gente não conseguiu entender. Fabíola acha que é pelo acúmulo de lives que tem nesse horário. A gente já testou várias vezes, então é nossa marca registrada, que em algum momento a Fabíola fica muda e entra de novo e tá tudo bem. A gente já entendeu essa parte. É nosso gêmeo evanescente. É nosso gêmeo sobrevivente, a gente já entendeu e tudo bem, não tem problema. Já. A gente já está até acostumada, a gente fica esperando qual é a hora que a Fabíola vai passear e volta e tá tudo certo. É verdade. Bom, qual seria o exercício, minha gente, para todos? Se vocês quiserem anotar de alguma maneira, então a ideia é assim. A ideia é assim, da gente conseguir... Outro ponto que é muito importante para os relacionamentos é a gente conseguir realmente se desvincular de relacionamentos anteriores.
Não significa desqualificar, ou excluir, ou esquecer, ou nada disso. Exato. Se desvincular emocionalmente, fazer uma limpeza mesmo. Se desconectar daquela relação que já cumpriu o seu ciclo e já finalizou. Exato. Então, qual é a sugestão do exercício? Nós não vamos fazer aqui, porque cada pessoa tem um número de ex. Você pega as pessoas que são significativas, não precisa ser todas as pessoas, mas aquelas pessoas significativas que você acha que você ainda está vinculado de alguma maneira, positiva ou negativamente, ou porque você continua reclamando dessa relação, ou porque você acha que ainda gosta e tal, estando solteiro, enfim, né? Relacionamentos anteriores, que você acha que tem alguma pendência da sua parte, ou relacionamentos anteriores que você acha que a outra parte ainda tem uma pendência. Então, digamos que tem um relacionamento que você já se desvinculou, que você já está bem, já está em outro relacionamento, mas você sente que aquela pessoa ainda sente, ainda fica com tristeza, ou sei lá, ou com muita raiva, ou que não terminou de uma maneira muito adequada, né? Ou sonha, ou tem, enfim, que tem qualquer, dos dois lados, porque uma relação, gente, é pura energia, e é uma faca, é um fio que vem de dois lados. Então, você vai listar, pega um papel e anota. Olha, eu vou fazer uma lista de, sei lá, na minha vida toda, desde que eu comecei a me relacionar, relações de casal, né, de amorosas, a dois, pessoas que são significativas e que eu gostaria de limpar para ser melhor, né? Então você põe lá, fulano, ciclano, eu tenho que confessar que eu já fiz esse exercício, a minha lista tinha 5 pessoas só. Tem gente que na mesma turma que eu fez esse exercício, a lista tinha umas 40, tudo bem. Não tem problema, aqui a gente não está julgando. Pegue o que exato. Pegue aquilo que você acha que é significativo e faz uma lista, em ordem, né, para você não se perder. Beltrano, fulana, põe lá o que você acha. Você pode ter a possibilidade de separar um objeto para cada uma das pessoas. Ou uma almofada, um objeto qualquer, nada de comer e nada de plantas, né? Um objeto. Você vai pegar esse objeto, vai olhar para esse objeto como se você estivesse olhando a pessoa, sintonizar com a energia dessa pessoa, com aquilo que você viveu com aquela pessoa, com aquilo que você viveu de bom com aquela pessoa, né? E você vai dizer para essa pessoa, fulano, fulana, eu honro e agradeço tudo aquilo que nós vivemos juntos. Eu aprendi muito e acredito que também contribuí para o seu crescimento, e eu honro tudo que a gente viveu, agradeço tudo que nós vivemos juntos, não importa se só coisas boas, ou mais boas, ou menos boas, né? E deixo com você aquilo que é seu, o seu pedaço, e levo para mim aquilo que é meu. Então, você recolhe da relação tudo aquilo que é seu, toda a sua energia. Então, tudo aquilo que é meu e a minha energia eu recolho e trago de volta para mim. E eu te devolvo tudo aquilo que é seu. Toda a sua energia que esteve comigo, que está, né, inclusive energia sexual, energia de palavras, energia. Você simplesmente honra todas as escolhas que vocês fizeram, devolve e traz o que é seu. Faz uma reverência, agradece, se despede e diz, a partir de agora eu me libero e te libero dessa relação. E que a gente guarda aquilo que foi bom para cada um de nós. Pronto. Faz uma reverência, agradece, pronto. Faz com a próxima pessoa a mesma coisa. Com a próxima, com o mesmo amor e com o mesmo olhar. Ai, quando teve uma situação muito desconfortável, muito ruim, acabou de uma maneira muito pouco elegante. Não importa. Você vai olhar, vai honrar as escolhas que vocês dois fizeram. Agradecer o que foi, aquilo que foi exatamente da maneira que foi, entregar para a pessoa o que é dela e recolher e devolver e trazer para você o que é seu. Faz uma reverência e segue adiante. E assim você vai fazer quantas vezes for preciso. Não pode esmorecer. Não pode fazer bonitinho no primeiro e depois no terceiro já está fazendo de qualquer jeito. Ah, então tá bom. Não. Fazer com amor e devolver e trazer a integridade para cada relação.
E assim você faz a sua lista, como de todos, até chegar no último, se você está solteiro, enfim, no último, e agradece e se olha para frente e se visualiza dando um passo adiante, aberta para o novo, aberta para o que essa relação atual tem para lhe oferecer, aberta para entregar o seu melhor, está atenta para ouvir e perceber o sistema do outro e atenta a se perceber, e assim você segue a vida. Observa as pessoas que já estão num relacionamento, que são casadas ou que estão namorando, que façam esse exercício. Façam esse exercício nem que seja por curiosidade, e observa, não precisa sair contando para todo mundo e pondo no outdoor da cidade, não precisa. É você com você mesmo, tem que separar um momento sagrado, silencioso, num lugar que você tenha privacidade, para que você faça isso com você mesmo. Pode vir uma emoção, pode vir lembrança, pode vir uma música, pode vir uma situação, ótimo, acolha, receba e transforme. Especialmente aquelas pessoas que você tem mais dificuldade, que não foi tão bonito. Ok, não tem problema. Se você faz isso, você acaba limpando essa relação. Por exemplo, para pessoas como a Sabine colocou, de separação, é o ideal que se faça isso. Porque, especialmente porque se tem filhos, essa separação, essa pessoa vai conviver com você o resto da vida. Porque ele é pai dos seus filhos. Então, o ideal, você não precisa concordar, mas ele foi isso, aquilo. Ok? Você respeita, agradece o que teve, a troca, agradece a responsabilidade. Isso é ser autorresponsável e é ser uma pessoa adulta. Você agradece aquilo que vocês viveram, nem que sejam os filhos que fizeram e que tiveram, e a partir daí, respeita as escolhas que ele fez. Entrega o que é dele, retoma o que é seu, traz para o coração e segue a vida. Você vai ver como muitas vezes um exercício que parece simples como esse, mas se feito com presença, com integridade, até a gente consegue observar a mudança nos filhos. Sim. A gente consegue observar a mudança no sistema. Então façam, anotem. Claro que as relações mais relevantes, mais significativas, não precisam ser todas exatamente. Aquela relação que você acha que está super bem resolvido, que você está em paz, que a pessoa está em paz, ok, fechou. Aquela situação que você acha que de algum modo, ou de algum dos lados, ou dos dois lados, ainda tem uma poeirinha que pode ser vista, veja. Veja e depois escreva no meu chat, no chat da Fabíola e nos conte, porque a gente adora notícias, né, Fabíola? A gente adora notícias boas. É verdade. Que o bom desse exercício, né, para essa sugestão aqui que a gente traz, muito bem explicada pela Patrícia, é fazer com que você se esvazie. Porque quando a gente se esvazia, nós estamos abertos para o novo, para os novos relacionamentos, para melhorar o relacionamento atual que a gente está. Quanto mais cheio a gente fica dos nossos relacionamentos anteriores, alguma insatisfação, alguma queixa, alguma mágoa, nós não estamos abertos para o novo. Tem até, às vezes, comentários que saem, nossa, mas você é igual ao meu ex. Então, libera o ex, se libere também para que o seu atual seja exatamente quem ele é. Que você seja exatamente quem você é. Porque se você ainda está com a mochilinha pesada do relacionamento anterior, é claro que vai existir situações idênticas. Então, esse exercício é para que a gente se esvazie, entrega para o relacionamento anterior que é dessa pessoa e vamos ficando só com o nosso. E ao nos esvaziarmos, nós estamos abertos para o novo, para que o novo chegue até a gente e que nós possamos ser preenchidos novamente. Não é? Exato. E isso, minha gente, nem sempre é consciente. Então, algumas pessoas até, e quando a gente fala para mais, né, assim, outras pessoas, eles falam, não, mas eu tô tranquila, eu já superei e tal. Muitas vezes é inconsciente. Você ainda está insatisfeito, ainda tem alguma mágoa, e isso prende o seu esvaziamento e a sua presença na situação atual.
Olha aqui. E eu queria aproveitar, Fabíola, para você, vamos dar uma olhadinha se alguém tem alguma dúvida. Tem uma pergunta. Vamos lá, alguma pergunta para a gente ter um tempinho ainda. Olha nosso selo azul. Olha o selo azul. Quando as pessoas se amam, mas estão em momentos diferentes na vida, situação financeira, objetivos distintos, filhos de relacionamentos anteriores, alguma sugestão de como lidar com essa situação? Filhos de relacionamentos anteriores, muito excelente essa pergunta. As pessoas muito frequentemente vão estar em situações diferentes, né? Financeiras, profissionais, já, graças a Deus, o tabu de que o homem tem que ganhar mais, a mulher não pode ganhar, etc. E o homem tem que prover a casa e a mulher. Isso tudo já tem sido mudado nas últimas décadas. Mas com relação aos filhos, sim. É fundamental honrar os filhos das relações que vieram antes. Não raro, minha gente, quando a gente não honra ou quando a gente exclui filhos ou de traição quando está no casamento, mesmo assim, ou de casamentos anteriores, os nossos filhos se identificam, têm uma lealdade sistêmica com aquela pessoa que foi excluída. Qualquer coisa, pense bem, na visão sistêmica, o que é a lei número 1 que o Bert Hellinger viu, e isso no planeta inteiro, em qualquer cultura, quando você exclui alguém que faz parte daquele sistema, alguém desse sistema vai pagar essa conta e vai repetir, até que esse amor que seria devido a essa pessoa surja, até que seja entregue a dignidade e o afeto a essa pessoa excluída. Então, quando você exclui um filho ou uma ex-mulher ou um filho de outro relacionamento, você está excluindo alguém que é parte desse sistema. Então, assim, não existe ex-filho, desculpe, não existe. Quando você começa um relacionamento com uma pessoa e ele já tem um filho, o filho faz parte antes de chegar. O filho antes de você. Então, quando você ingressa num relacionamento e a pessoa já tem um filho ou uma ex-mulher, eles já fazem parte do seu sistema. Então, sim, é acolher, respeitar e honrar. Dizer, ok, eu respeito as escolhas, honro essa história e eu vou construir a minha história. Exato. Né? E aí tem a situação, quando ele diz de marido, de situação financeira, coisas muito diferentes. Entra a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Não significa, o equilíbrio entre o dar e o receber, não significa que eu preciso dar e receber a mesma coisa. Ah, então eu paguei 50 do aluguel, você tem que pagar 50 também, senão não é a moeda, né? Mas sim, eu dou um pouco, você dá um pouco. Eu dou um pouco, você dá um pouco. Às vezes eu dou eu sustento a casa e a outra pessoa cuida de outra parte, de outro detalhe, da parte mais operacional. As funções têm sido muito, muito divididas. E isso você vai sentar e sonhar junto, costurar junto. Como é melhor? Exato. Tem homens que têm as questões domésticas, isso é melhor. Tem mulheres que têm isso melhor. Tem homens que têm a questão da matemática, da cabeça, da conta melhor. Tem mulheres que têm outras habilidades. A gente vai sentar e tecer junto. E aí o equilíbrio entre o dar... Não existe certo e errado. Não existe uma receita de bolo. Olha, o homem tem que ganhar tanto e fazer isso. A mulher tem que fazer isso. Não. Existe o que é bom para aquelas duas pessoas. Isso, vocês têm que decidir juntos. Exato. A hora que a gente decide, fica bom para mim. Uma coisa só é boa se é bom para todo mundo. Se é bom para todos os envolvidos. Então, se a gente senta e tece junto, tá perfeito. Né? A gente pode dizer isso também de várias outras partes, da parte sexual e tudo mais. Não existe certo ou errado. Se é um combinado entre eu e você e tá bom para mim e para você, tá perfeito. Isso é o bom, é o correto. Interessante, Patrícia, só aqui contribuindo com aquela pergunta do Ibrahim, que eu sei que nosso tempo já está aqui se esgotando, não é que nós não queiramos, é porque o Instagram tem uma permanência de... Todo mundo está ouvindo a Fabíola e só para mim que ela está muda de novo, é isso que eu entendi? Eu estou ouvindo. Alguém que está assistindo pode nos dizer, por favor?
Eu tô É ouvindo. assim que acontece. Então, assim, Olha, eu vou dizer. complementando a questão do Eu Ibrahim, estou fazendo leitura labial, viu? vamos lá, só um minuto. Eu vou. Mas você pode fazer as despedidas, que eu confio nas suas despedidas, e aí depois eu despeço. Olha, eu vou falar, gente. Não sei o que acontece. A gente já fez tantos Pronto, testes. deu certo? Pronto, é isso. De quando em quando, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, complementando a pergunta do Ibrahim, é uma importância muito grande, que a gente abordou a questão dos filhos de relacionamentos anteriores. A atual pessoa do relacionamento, ela jamais, em hipótese alguma, pode substituir a pessoa do pai ou a pessoa da mãe. E isso são Exato. questões que resolve com os pais, a família de origem, não é? Porque se você quer assumir o papel de mãe, você desqualifica a mãe biológica desse filho ou o pai biológico desse filho, e isso vai te tornar uma pessoa pesada. Então, nesse momento, nós não podemos interferir a relação de origem, a família de origem. Você, o atual relacionamento, está ao lado do seu companheiro, da sua companheira, contribuindo, não é, na criação desse filho, mas nunca assumindo o papel de pai ou o papel de mãe. Só complementando essa questão que o Ibrahim falou. Exato. Filho Fabiola, nós ficaríamos aqui a semana inteira, mas nós temos 3 minutos para nos despedir, senão o Instagram vai nos derrubar. Então, nós vamos cair. Meu muito obrigada a todos vocês. Uma excelente noite para todos, né? Na próxima terça nós temos outra live com outros temas que vamos aqui abordando com muita antecedência o tema que vai ser tratado, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo ou com a Patrícia, né? Mediante os nossos directs, as nossas redes sociais, que a gente terá o maior prazer em contribuir informações para vocês. Um beijo a todos. Exatamente, minha gente, muito agradecida por todas as pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, e já tenham esse hábito de poder divulgar para os amigos. Toda terça-feira a gente vai estar por aqui falando um assunto. A terça-feira que vem, se me parece, a gente vai estar trabalhando sobre a parte financeira. Tá trabalhando sobre a relação que a gente tem com o dinheiro. E se vocês puderem, divulguem, e qualquer coisa escrevam no chat, se precisarem, constelação, etc., nós estamos disponíveis para atender, e também outras dúvidas. De repente, quer outra live sobre esse mesmo assunto, porque foi muito rápido, a gente faz outra e a gente vai aprofundando. Tá Michele bom? está perguntando, Patrícia, se vai ficar gravado. Sim, Michele? Vai se eu desligar rápido, senão o Instagram derruba a gente, eu não consigo gravar. Que a da semana passada a gente não conseguiu gravar por causa disso. Gratidão. Então, infelizmente, a live da semana passada nós ficamos muito tristes e não foi possível gravar. Nós vamos repetir o tema. Nós vamos repetir o tema de paz, porque a gente não conseguiu gravar. Então, eu vou finalizar, infelizmente, para a gente conseguir gravar essa. Então, um beijo muito grande. Fabiola, muito agradecida, meu amor eterno. Até a semana que vem, minha gente. Boa noite. Boa noite.